Bom dia, hoje é 3 de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvi no Podcast da Bloomberg. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes, chegamos à quarta-feira. Agora não tem mais desculpas se sobrou algum chocolate na sua geladeira. Rimou a minha frase. Eu não tenho uma conclusão para ela, eu espero que você se inspire aí, você mesmo conclua. E vamos diretamente às notícias, porque eu claramente não estou inspirada essa semana. E quem também não estava inspirado era o mercado, quando foi reagir à volta por cima da Disney. As ações do conglomerado de entretenimento ignoraram a disputa por poder no conselho. Adoro quando isso acontece. Também vamos falar sobre como dados que apontam o vigor da economia nos Estados Unidos também afetam o sentimento na Ásia. Sentimento de amor, de paixão? Não, sentimento do mercado. E as vendas da Tesla ficaram abaixo das estimativas e a empresa registrou a primeira queda desde 2020. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias sem nenhuma tentativa de piadoca por parte da pessoa que está lendo as notícias, é só você seguir a Bloomberg em todas as redes sociais. Olha só como você tem escolhas. Você também pode seguir a gente no Zap Zap, onde os nossos queridos meninos de social media te enviam todos os dias várias notícias super relevantes. E você também pode escutar o Como Falar Farelli Mês, o nosso videocast que te conta os bastidores do mundo corporativo de São Paulo. Eu adoro fazer propaganda dos nossos próprios produtos. Vamos às notícias. Vou começar do contrário da minha escalada de notícias, porque hoje eu tô maluca. Hoje eu tô a fim de fazer o que eu bem entender. A Tesla sofreu sua primeira queda de vendas em relação ao ano anterior desde os primeiros dias da pandemia de Covid-19. A fabricante de carros elétricos entregou 386.810 veículos nos primeiros 3 meses de 2024, informou a empresa em comunicado na terça-feira. O resultado ficou abaixo da estimativa média de 449 mil veículos feita por analistas, indicando a maior queda já registrada. Wall Street rapidamente reduziu as projeções para as entregas da empresa, que está sediada em Austin, no Texas. Você saberia disso se você tivesse escutado o podcast de ontem, à medida que o primeiro trimestre chegava ao fim, incluindo alguns analistas que previram corretamente que a contagem ficaria abaixo das 422 mil entregas do ano anterior. A Tesla mencionou o início da produção de uma versão atualizada do Model 3 como fator para a queda no volume de entregas. Também citou desvios causados pelo conflito no Mar Vermelho e um ataque incendiário em sua fábrica em Berlim. A maior preocupação foi a demanda do consumidor. As altas taxas de juros inibiram alguns compradores e a Tesla avisou os investidores que está entre duas ondas de crescimento. Em fevereiro, o CEO Elon Musk postou que a maioria das pessoas não gosta de comprar carros em meio ao inverno, ao oferecer um incentivo de $1.000. A Tesla também começou a testar anúncios e tem se esforçado mais para informar os consumidores sobre a sua linha de produtos. Você aí, meu querido ouvinte, você compra carros no verão ou no inverno? Temos verão e inverno no Brasil? Ou depende de onde você mora? A Tesla não divulga as vendas trimestrais de veículos por região, mas Estados Unidos e China têm sido seus maiores mercados. O utilitário esportivo Model Y e o sedã Model 3 representaram 96% das entregas no quarto trimestre. E falando em Estados Unidos e China... eu esqueci de fazer uma pausa entre o final da notícia e o início dessa, então eu interliguei. As ações nos mercados asiáticos estavam prontas para seguir a tendência de queda de Wall Street enquanto eu lia esta notícia às 11 da noite de terça-feira. Isso depois que dados econômicos sólidos e uma alta nos preços de commodities geraram temores de que os principais bancos centrais vão manter as taxas de juros mais altas por mais tempo. Os futuros dos principais índices de ações no Japão e na Austrália apontaram para uma queda. Dados melhores do que o estimado sobre as vagas de emprego nos Estados Unidos e os pedidos de bens de fábrica aumentaram o ceticismo sobre o ritmo de redução de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central americano, levando os traders a projetar menos cortes de taxas em 2024 do que o próprio Banco Central, enviando os rendimentos de 10 anos para os níveis mais altos desde novembro passado. Lembrando que os Estados Unidos aí está na iminência de talvez, quem sabe, perhaps,
começar a diminuir as suas taxas de juros, mas o mercado está adiando essa aposta, já que a economia americana continua resiliente. E, segundo aí a teoria macroeconômica que o Federal Reserve segue, quanto menor a taxa de juros, mais estímulo à economia, o que faz com que a inflação possa voltar a subir. Então, dados mais robustos do mercado de trabalho pode provavelmente fazer com que o Federal Reserve segure um pouco mais esta vontade iminente aí de cortar juros. Isso pesou sobre as ações dos Estados Unidos, dado que investidores vinham ignorando a reprecificação das apostas do Banco Central nos últimos meses, levando os índices de ações a recordes em série. Seguindo dados mais quentes do que o estimado em várias partes do mundo, a versão global do índice de surpresa econômica do Citigroup, índice de surpresa econômica, é isso mesmo, que mede a diferença entre os lançamentos reais e as expectativas dos analistas, está perto do ponto mais alto em um ano. Ou seja, está todo mundo surpreso. Apenas nesta semana, as duas maiores economias do mundo, os Estados Unidos e a China, mostraram números fortes na indústria manufatureira. Como efeito, o S&P 500, um dos principais índices acionários dos Estados Unidos, teve seu pior dia em quase um mês. A Tesla liderou as perdas entre as mega caps, ou as empresas que têm os maiores valores aí na bolsa. Tem um carro disparando um alarme. Hoje, para quem tem TDAH, esse podcast está um inferno, me perdoem. O índice de pequenas empresas perdeu quase 2%. A medida de volatilidade favorita de Wall Street, o índice VIX, saltou. Ou seja, muita gente mexendo aí nas ações no mercado, comprando, vendendo. Ninguém tem certeza do que fazer com o seu dinheirinho. Enquanto os traders aguardam os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, nesta quarta-feira, eles pesavam os comentários de duas autoridades que votam nas decisões de política monetária lá nos Estados Unidos. A presidente do Federal Reserve de San Francisco, a Mary Daly, e a sua colega de Cleveland, a Loretta Mister, disseram que ainda esperam que o Banco Central reduza as taxas 3 vezes em 2024, embora não tenham pressa em começar a reduzir os custos de empréstimos. Como diria um cantor ou cantora sertaneja, a sua volta por cima foi mais volta por baixo? Eu acho que é isso. Eu só lembro do teor da música, não lembro exatamente das letras, mas a Disney se prepara para concluir uma disputa sobre a composição do seu conselho de administração. E, com isso, os investidores que estão mais aí eufóricos com isso, fizeram com que o preço das ações disparassem. As ações da companhia subiram cerca de 35% neste ano, mais do que o triplo do ganho do S&P 500, impulsionados por lucros melhores do que o esperado, por uma nova estratégia para a ESPN e para o Hulu, que são da Disney, caso você não saiba, e por cortes de empregos para reduzir custos. As ações tiveram uma performance que superou a alta de 25% dela, da Netflix. A reunião de acionistas da Disney, que vai acontecer nesta quarta-feira, também conhecido como hoje, é mais um teste para o CEO Bob Iger, que voltou ao comando em novembro de 2022. Segundo o Wall Street Journal, a Disney está liderando a batalha contra o investidor ativista bilionário Nelson Peltz, do Trian Fund Management, com mais da metade dos votos contados. O Trian tem buscado promover mudanças na gestão e na estratégia da Disney, em tentativa de melhorar o que enxerga como anos de baixo desempenho. Além de Peltz, o fundo quer um assento no conselho para Jay Rasulo, ex-diretor financeiro da Disney. Peltz recebeu o apoio de uma influente consultoria de acionistas e de um grupo de líderes empresariais em sua tentativa de ingressar no conselho. Uma das principais discordâncias de Peltz com a Disney tem sido a forma como a empresa tratou a questão da sucessão. Ah, moleque! Succession. Iger voltou a liderar a Disney em 2022, substituindo Bob Chapek, que havia sido nomeado justamente como seu sucessor. Embora o retorno de Iger e a reorganização que ele supervisionou tenham inspirado confiança, isso pode não se aplicar ao conselho, que terá novamente uma palavra a dizer na escolha do seu substituto. Por enquanto, Wall Street está focada no desempenho melhorado da Disney, especialmente no que diz respeito ao fluxo de caixa livre, ao crescimento do lucro operacional dos parques e a um negócio de streaming que está próximo de ser lucrativo. O múltiplo anual da ação da Disney de 24 vezes o lucro futuro estimado, isso é uma medida que os acionistas usam para estimar se o preço da ação agora está barato ou caro, considerando quanto que eles esperam ganhar no futuro com a empresa, ainda está abaixo do da Netflix, que é de 36 vezes.
O desempenho das ações deste ano marca uma recuperação depois que a Disney ficou para trás no mercado geral, com um ganho modesto de 23% após 2 anos seguidos de queda. Ainda assim, o preço das ações está cerca de 40% abaixo da máxima histórica de 2021. Gostaram da Succession do Mickey? Eu estava com saudade de ler uma briguinha corporativa como essas. Vou te atualizar de tudo que aconteceu nessa reunião no episódio de amanhã, não perca. Espero que a própria Disney tome aí as rédeas do seu destino e faça um seriado autorreferencial sobre sua briga de sucessões. Estou falando com vocês aqui enquanto tento abrir a caixinha de comentários. Mas não estou conseguindo, então ficaremos em silêncio. Ficaremos em silêncio, estou lendo vocês em silêncio. Mas ainda estimulando a todos a escreverem suas opiniões lá na caixinha de comentários do Spotify. Um dia, quem sabe, eu consiga abri-los. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês todos e uma boa quarta-feira. Até amanhã.